Eu não sei se você já percebeu uma coisa, irmãos, atenção, seja sensível ao Espírito Santo. Seja sensível à voz do Espírito Santo. O que abriu a porta do pecado para esse mundo foi rebelião. Quando Adão e Eva pecaram, se rebelaram contra Deus. E essa continua sendo a mesma porta até hoje. A rebelião é sempre a quebra do vínculo com o Senhor. Está claro isso? Então, toda vez que nos rebelamos contra a vontade de Deus, estamos nos tornando parecidos com o inimigo do Senhor. E eu imagino que isso deve ser uma das coisas que mais fere o coração de Deus, porque Ele nos ama tanto, tanto, e vê aquele a quem Ele ama, aquela a quem Ele ama, se tornando inimigo, passo a passo, vez por vez. Entende? Acredito eu que muitos de vocês não sabem, mas hoje, na nossa geração, grandes pregadores do passado se tornaram inimigos do Evangelho, irmãos. É triste de ver. Pessoas que antes oravam para que os demais fossem libertos dos vícios, hoje mandam beber. Pessoas que antes lutavam, pagaram um preço tremendo para ser um pregador do Evangelho, hoje amam muito mais o dinheiro e as riquezas do que o reino de Deus. Isso está acontecendo cada dia, cada vez mais. Entende, igreja? Sim? Vamos à frente. Falar um pouquinho sobre a hierarquia como um princípio imutável do reino. Princípio aqui não significa começo. Princípio aqui significa... como é que eu diria? Uma obrigação, uma lei, um mandamento, uma ordenança. A hierarquia como um princípio imutável do reino de Deus. Em 2 Pedro capítulo 2, verso 10 e 11, a Bíblia Sagrada nos diz assim, olha, Pedro alertando a igreja, mas principalmente aqueles que segundo a carne, ou seja, que não é nada espiritual, que não tem nada de unção de Deus, mas é segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia, ou seja, desejos imundos, e fazem o quê? Desprezam as autoridades. Você poderia me dizer se há uma diferença entre desrespeitar e desprezar? Há alguma diferença, irmãos? Sim. Aquele que desrespeita é o mesmo que não cumpre, não liga. Mas quando alguém despreza, é como se ela criasse dentro da sua alma um asco, um nojo. E esse desprezo, para algumas pessoas, é comparável à morte. A pessoa despreza tanto que para ela aquela pessoa morreu. Tanto faz, nem liga. Eu não sei quantas pessoas já te feriram, já te machucaram. Alguns eu acredito que foram bastantes situações. Mas como cristãos, irmãos, nós temos que ter o dom de Deus de conseguir vencer isso. Mas aqui diz, desprezam as autoridades. Isso é o cúmulo da rebeldia. Diz o texto, eles são o quê? Atrevidos, obstinados. O que é obstinado? É aquele que não muda de ideia, é aquele que não dá o braço a torcer. Irmãos, o cristão não é assim. Não existe o cristão que diz assim, eu vou e acabou-se.
Quem manda em mim sou eu. Cristão que pensa assim não se converteu. Nós não somos obstinados. Não somos. Não somos. O que seria o contrário disso, pastor? Sensíveis ao direcionamento de Deus. Nós até erramos, mas nunca de propósito, nunca por querer, nunca vendo mal e dizer eu vou mesmo, acabou. Não. Amém? Não receando blasfemar das dignidades. Essa palavra dignidade aqui indica também posição de autoridade. Vou falar a você uma coisa muito difícil, mas eu tenho a obrigação de falar. Eu nem vou pedir que você me perdoe, porque eu tenho essa obrigação, então não tem jeito. Quem tem pai e mãe, levanta a mão. Baixa. Quem tem pai e mãe difícil? Ou um ou outro? Ou os dois ou um ou outro? Quem tem pai ou mãe muito difícil? Eu tenho essa experiência. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você é crente, você é? Levanta a mão. Se você é crente, lavado, remido no sangue do Cordeiro, você não ousa blasfemar de uma autoridade. E pai e mãe são a autoridade nessa terra. Eu vou dizer uma coisa que eu preguei há anos atrás. Faz bem tempo que eu não falo sobre isso, mas eu preciso falar hoje. Você nunca vai ouvir alguém... Não, deixa eu melhorar isso. Só quem ama muito a mãe. Pastor, eu amo os dois por igual. Tudo bem, mas quem ama muito a mãe? Não estou falando de comparação. A mãe, eu amo muito minha mãe, pastor. Muito, assim, muito, é muito. Alto, assim. Amo muito minha mãe. Muito, muito, muito. Beleza. Se eu chegasse e você me ouvisse falando muito mal da sua mãe, como é que você reagiria? Mas descendo a lenha mesmo, batendo com força, como é que você reagiria? Quem não queria mais conversa comigo? Sério, sério. Não, para mim ainda não. Por quê? Porque quando nós amamos alguém, repito, quando nós amamos alguém, nós não aceitamos participar de um momento onde aquela pessoa que nós amamos está sendo atacada. As pessoas que são muito equilibradas, muito discretas, muito tranquilas, com muita inteligência emocional, saem de perto. Elas não criam confusão, elas não rebatem, elas só saem de perto.